Só para fechar a questão da esquizofrenia, né? Então, assim, a gente não pode deixar de ressaltar que eles são pacientes frequentemente agitados, né, impulsivos, principalmente quando eles estão em surto, apresentam um comportamento violento e apresentam um alto índice de suicídio, ok? E que há necessidade do tratamento, que é feito com a ajuda do psiquiatra e do psicólogo, onde o psiquiatra vai escolher o antipsicótico mais apropriado para aquele paciente, né, dentre a clopromazina, o haloperidol, a risperidona, entre outros, tá bom? E que a terapia com o psicólogo, ela tem que ser tanto para o paciente quanto orientação familiar, para que esse paciente ele consiga voltar a conviver em família de uma forma harmônica, tá? Então, assim, ele vai fazer a terapia individual e em grupo. Aí nós vamos falar dos transtornos globais do desenvolvimento, que são condições onde há atraso no desenvolvimento das habilidades sociais, na questão da linguagem, na questão da comunicação, na questão do repertório comportamental. A gente não pode esquecer que para que haja comunicação é necessário que haja um emissor e um receptor. No caso, eu sou a emissora, eu estou falando e eu espero que vocês escutem e compreendam aquilo que eu estou falando. As crianças que são afetadas por transtornos de desenvolvimento, ela tem interesses peculiares e restritos de atividade. Então, geralmente uma criança, ela presta atenção em tudo, ela quer, como ela está em desenvolvimento, ela quer absorver tudo, ela quer saber como tudo funciona, quer participar de tudo. E as crianças com transtornos de desenvolvimento, elas são resistentes às mudanças, além de não responderem adequadamente ao ambiente social. Esse transtorno inicia-se na infância e vai perdurar ao longo da vida, o que causa disfunções, né? Ela vai ter dificuldade no aprendizado, pode ter dificuldade no trabalho, nas relações de amizade, tá? Então, assim, os transtornos globais podem ser transtornos da comunicação, da fala ou transtorno do espectro autista, que é o que nós vamos falar. Até no Dicionário de Saúde Mental, volume 4, o autismo, ele era classificado em autismo infantil precoce, autismo infantil, autismo atípico e a síndrome de Asperger. Hoje, a gente só tem a classificação de transtorno do espectro autista, que engloba, né, todas essas descrições, tá? Então, assim, qual é a definição, né? A questão de alterações no desenvolvimento. Ele é caracterizado pela dificuldade na interação social. A criança não consegue interagir com outras crianças e com outras pessoas, até com os pais. Elas vão ter uma habilidade de comunicação atrasada e um repertório limitado de atividades e interesses. Geralmente são crianças que gostam de assistir só aquela coisa, só um programa de televisão, só um tipo de brinquedo, tá? Só um tipo de atividade. Essa alteração ela pode ser percebida antes dos 3 anos de idade. A prevalência é de 0,05%. Então, são 5 casos a cada 10 mil crianças, tá? Professor, e quais são as causas, né, do transtorno do espectro autista? Em 1943, Kahneman associou o autismo a crianças que tinham pais intelectualizados, mas eram pessoas emocionalmente frias, né, com pouco interesse nas relações humanas com as crianças. Mas hoje a gente sabe que o transtorno do espectro autista, ele está relacionado aos fatores biológicos, aos fatores genéticos e a fatores psicossociais e familiares, né? A gente não pode deixar de falar que quando a mulher está grávida, ela sente tudo que ela sente, a criança absorve. Até 2 anos, as crianças funcionam como esponja, ela só absorve. Então, assim, tem que ver como foi essa gestação. Foi uma gestação desejada, uma gestação programada. Essa mulher, ela fazia uso de álcool, ela fumava, ela fazia uso de outras drogas. Como era o comportamento da família com relação a essa gestação? A família aceitava, o pai desejava, era um parceiro presente, um parceiro carinhoso, né? Ela passou por alguma doença, algum
trauma, alguma perda, né? Tudo isso influencia durante a gestação. Então, assim, quais são as características clínicas do transtorno do espectro autista, né? A dificuldade de relacionamento com outras crianças, um riso inapropriado, vai sorrir em horários que não convém um sorriso, pouco nenhum contato visual, são crianças que estão sempre de cabeça baixa, elas não olham olho no olho, apresentam uma aparente insensibilidade à dor, né? Elas podem se machucar e não sentem. A preferência pela solidão, prefere ficar sozinho do que brincar com outras crianças ou até com a família. A questão de uma inapropriada fixação em determinados objetos, tá? A hiperatividade ou a extrema inatividade não vai ter uma dificuldade aos métodos normais de ensino, então é preciso que tem um auxílio de uma psicopedagoga, um auxílio de uma terapeuta ocupacional, além do neuropediatra, né? A própria pedagoga da escola vai ter que adaptar as atividades para essa criança, tá? Insistência em repetição, né? Ela sabe, todo dia faz a mesma coisa, ela acorda e aí ela escova os dentes, depois ela toma banho, aí depois ela toma café e aí no café ela sempre quer cuscuz com leite, do lanche ela sempre quer o suco de maracujá com o biscoito de maisena, na hora do almoço ela só come o arroz com a carne, ela só come um tipo de carne, ela só come a carne de gado, ela não come frango, ela não come peixe, então todo dia ela vai querer comer a mesma coisa, tá? Elas não têm noção do perigo, né? Então, elas vão se envolver em situações que podem culminar prejuízo para elas. Então, vai subir em cima dessa janela aqui, vai pular sem pensar nas consequências, né? Se bem que essa questão de noção do perigo, ela é própria da criança. A criança, ela, quando ela nasce, ela só é id, né? Com o tempo é que ela vai aprendendo, de acordo com o que os pais e a sociedade vai ensinando, ela vai aprendendo o que é certo e o que é errado. Procedimento com poses bizarras, né? A questão da ecolalia, repetição de palavras ou frases. Ela é uma criança que recusa colo, o afago, o carinho. Geralmente toda criança gosta de ser beijada, né, apertada. E essa criança ela não vai gostar desses tipos de demonstração de afeto. Ela age como se estivesse surdo, né? Vamos imaginar que o nome da criança é Joaquim. O Joaquim está aqui sentado, olhando para a televisão e a mãe chama Joaquim, Joaquim, Joaquim. Ele nem se mexe. Aí, às vezes, a mãe leva o filho para o médico achando que doutor, meu filho é surdo. Na realidade, ele não é surdo. Ele só não está, naquele momento, interessado em responder, porque ele tem um mundinho dele, então ele não responde. Dificuldade em expressar necessidades, né? Ele usa gesto. Uma criança, geralmente, com a partir de 1 ano e meio, ela consegue dizer eu quero água, eu quero beber, e a criança autista não, ela vai apontar para a geladeira, ou ela vai apontar para o filtro, ou ela vai apontar para o local onde ficam os copos, assim como quando ela está com fome, ela não vai dizer me dá comida, ela pode passar a mão na barriguinha, ou pode apontar para a geladeira, ou para o fogão, ou para o armário onde a mãe guarda o biscoito, aquele lanche que ela gosta, então vai usar gesto para expressar o que ela está precisando. Pode ter acessos de raiva, né? Que ela vai ficar aflita sem nenhum tipo de razão aparente, né? Tá numa loja ou num supermercado, ou até mesmo em casa, e de repente ela vai ficar zangada, começa a chorar, começa a gritar, sem ter acontecido nada. E a questão da habilidade motora, né? O autista ele pode não conseguir ou não querer chutar uma bola, mas pode arrumar blocos, aqueles brinquedos de bloquinhos, ele vai conseguir montar e vai passar horas fazendo aquilo dali. Para ele, aquilo dali é mais interessante do que correr e estar chutando uma bola. Então, assim, ó, eu coloquei no slide alguns sinais de autismo, né? A criança com autismo, ela brinca ou usa brinquedos de forma incomum. Em vez de pegar um carrinho e fazer vrum, vrum, né? Pegar os carrinhos e empilhar, ele vai ficar rolando, pegar o carrinho e sair rolando, como se fosse essa garrafa. Vai ter uma dificuldade em se relacionar com pares da mesma idade, então, assim, ela não vai conseguir se relacionar, se ela tem 5 anos, ela não vai conseguir se relacionar com crianças de 5 anos. Ou ela é muito ativa, né? Não para quieta, ou ela é muito passiva, quieta demais. Os médicos até costumam brincar que criança parada não é sinal de
de saúde, né? Melhor que seu filho seja agitado. Então, se seu filho é muito quietinho, comece a observar aquilo dali. Choro ou risadas inapropriadas, né? Em horários que não convém, tá? Apego a objetos diferentes, né? A criança, ela pode ser apegada a um brinquedo, mas aí tem criança autista, ela vai ser, como na criança do slide, ela é apegada a uma folha, né? Geralmente uma criança, ela não vai ser apegada com a folha. A falta de consciência de perigo, né? Ela pode passar na frente de um carro, entrar na frente de um carro, porque ela não vai ter noção de que ela pode ser atropelada. A fala com dificuldade, a ausência da fala, né? A dificuldade em lidar com alterações de rotina, tá? Tudo isso são sinais de autismo. Aí, gente, a questão do tratamento, né? Que essa criança não tem um tratamento específico, uma medicação específica, mas ela precisa de uma equipe multi-interdisciplinar. Vai precisar do pediatra, do neurologista, do psiquiatra, da psicóloga, da fono, e para ter uma inclusão social e uma melhora na qualidade de vida, tá? Espero que vocês tenham entendido.